Jovem Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo, com a assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado de Alagoas, a jornalista, a competentíssima Flávia Gomes de Barros. Bom dia, Flávia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês aqui na bancada. Muita honra estar aqui pela primeira vez. Flávia, hoje, quantos eleitores estão aptos para participar do processo eleitoral aqui no estado de Alagoas, que vai eleger os 102 prefeitos dos municípios alagoanos e as centenas de vereadores município afora? Atualmente, o cadastro eleitoral é composto por aproximadamente 2.350.000 eleitores. Esse ano a gente tem até o dia 8 de maio, que é o prazo final para os eleitores fazerem o alistamento, fazendo as transferências, as revisões eleitorais, e aí a gente... depois do dia 8 de maio, a gente tem um número exato dos eleitores que vão participar do pleito de outubro. Flávio, os principais colégios eleitorais continuam sendo Maceió, Arapiraca, São Miguel, Rio Largo. Como é que está esse quantitativo dos principais colégios eleitorais aqui no estado de Alagoas? Isso, ainda são os maiores, no caso do segundo turno, apenas Maceió e Arapiraca ainda tem essa possibilidade, por terem mais de 100.000 eleitores. E são os eleitores que mais têm zonas os municípios que mais têm zonas eleitorais. Arapiraca tem 2, aqui em Maceió a gente tem 5 zonas. E os demais a gente espera que tenha um aumento ainda significativo no número de eleitores até maio, por conta, principalmente Rio Largo, Satuba, essas regiões aqui próximas a Maceió, por conta da questão dos bairros que foram evacuados, em razão ali da questão da Braskem, e a gente acredita que aumente bastante esses municípios no quantitativo de eleitores. Flávia, a gente vê que a cada 2 anos a quantidade de eleitores nos municípios, elas migram bastante. Por exemplo, a gente vê a questão, aspas, dos votos importados. Candidatos que são candidatos geralmente a vereadores em alguns municípios, e aí eles fazem essa migração. Estão na capital e pedem para alguns amigos, familiares irem para até votar em outros municípios no quais são candidatos. Isso a gente pode considerar que é uma burla do sistema eleitoral. Como é que se dá isso na prática e como o TRE está observando esse inchaço em alguns municípios aqui de Alagoas desse colégio eleitoral? Olha, infelizmente é uma prática que a gente sabe que existe, mas a gente não tem como combater. Porque no momento que o eleitor vai solicitar a transferência do domicílio, ele precisa apresentar um comprovante de residência dos últimos 3 meses. Então, isso para o cartório eleitoral é necessário para ele garantir aquela transferência. O juiz faz aquela análise e, em vários casos, quando ele acha que não existe realmente aquele domicílio, aquele vínculo com aquela cidade, ele indefere o pedido. Mas a gente sabe que essa prática ocorre, principalmente de 2 em 2 anos nas eleições municipais, que são aquelas eleições mais acaloradas, as pessoas elegem os primos, os amigos, os vizinhos, e infelizmente a gente não tem como combater. A gente sabe que se as pessoas quiserem fazer essa denúncia, a gente já tem recebido muita denúncia de cabos eleitorais, de vereadores, de prefeitos, que estão levando eleitores, vans de eleitores, para os cartórios, para fazerem o alistamento, para fazerem transferência, e isso aí não pode, isso aí é crime, e a gente precisa que as pessoas denunciem ao Ministério Público Eleitoral, para que o juiz responsável possa, antes da eleição, criminalizar essas pessoas por essas práticas irregulares. E Flávia, essa mudança legal, correta, bacana do domicílio eleitoral é até o dia 8 de maio também? Até o dia 8 agora, o próximo 8 de maio? Isso. Todos os atendimentos aos eleitores do estado e do Brasil inteiro, eles acabam no dia 8 de maio às 19 horas. A gente, desde dezembro do ano passado, está fazendo campanha, chamando nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, para que as pessoas adiantem os seus atendimentos, para a gente não ter aquelas filas enormes, como a gente vê no fórum aqui eleitoral da Gruta, em Maceió. A gente está com posto de atendimento no Maceió Shopping, em horário diferenciado, das 8 às 17 horas. Agora, em março, a gente abre um posto lá no Benedito Bentes, também no shopping, lá na parte alta. E no interior, a gente está fazendo várias ações itinerantes
para conseguir atender o máximo quantitativo de eleitores possível até maio. Mas a gente precisa que as pessoas façam esse atendimento tanto no portal do TRE online, né, anexa os documentos, já manda a solicitação. Aqui em Alagoas a gente está com várias pessoas precisando coletar a biometria, quase 150 mil alagoanos precisam procurar os cartórios para fazer o cadastro da biometria, e a gente tem mais de 300 mil eleitores com o título cancelado. Por quais motivos, Flávia? Esses títulos cancelados por ausência a 3 turnos das eleições, sendo eles consecutivos ou não. Então, tem muita gente que está com o título cancelado, né? Votou um turno na eleição, deixou de votar no outro, e aí, quando soma 3 turnos, consecutivos ou não, o título é automaticamente cancelado. E tem muita gente que nem sabe que está com o título cancelado, só sabe quando vai tirar o passaporte, ou precisa fazer a matrícula na faculdade, ou quer tirar um empréstimo, fazer um financiamento. Então, é importante estar sempre em dia. E esse questionamento, Nicole e Natália, que eu ia fazer, a gente abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Folha de Alagoas. Não votei na última eleição. Posso votar nessa eleição? Mas, já adiantando, a Flávia respondeu aqui, né? Ou seja, só quando você, ouvinte, não participar de 3 turnos, ou seja, pode não ser consecutivos. Uma eleição de 2002, outra de 2020, outra, enfim, 3 turnos, não participou, título cancelado, não é isso, Flávia? Isso mesmo. Na eleição passada foram 2 turnos, então se ele não votou em nenhum e deixou de votar algum turno, por exemplo, 2014, 2016, 2018, aí ele já está com o título cancelado. Mas se foi só os 2 turnos da eleição de 2022, ele pode pagar a multa, mas ele vota normalmente, não tem problema. Para a gente deixar clara a questão da biometria, João, antes da gente mudar de assunto, sobre a biometria, o ano passado não, em 2022 nós conseguimos votar sem o cadastro de biometria. Neste ano, nessa eleição, se o eleitor não recadastrar sua biometria, não fazer esse cadastro, ele consegue votar neste pleito? Consegue sim. Esse ano a gente vai ter mais uma eleição híbrida, como a gente chama, né? Tanto com a biometria quanto com a identificação através do documento oficial com foto. Mas o nosso apelo é porque a gente sabe que a biometria garante a segurança da eleição. E a Justiça Eleitoral está em xeque, né, desde 2018, então, quanto mais eleitores a gente tiver biometrizados, como a gente chama, mais segurança do resultado do pleito a gente tem. E aí não vai ter aquele questionamento, já votaram por mim, cheguei, já tinha assinado meu nome no caderno. Então, a biometria é segurança. E a gente precisa que esses eleitores que fizeram o atendimento de 2020, né, quando começou a pandemia, até junho de 2023, procure os cartórios para fazer esse cadastro quanto antes. As pessoas os eleitores que já realizaram a biometria em algum outro momento, precisa renovar, tem que fazer algum novo, um recadastro, tem alguma atualização para isso? Então, é isso que está acontecendo. A gente concluiu aqui em Alagoas, fomos o primeiro estado do Brasil a concluir o cadastro biométrico em 2012. E o TSE, ele pede que, após 10 anos, as pessoas façam essa revisão da biometria. Então, tem gente que está fazendo o serviço no site, no portal, e por já ter feito a biometria há mais de 10 anos, o próprio sistema pede para ela comparecer ao cartório para fazer essa renovação da biometria. E além dessa renovação, existe alguma data de vencimento para o nosso título de eleitor? Precisa ser renovado ou a gente tem aquele título e pode usar aí para o resto da vida? Não, o título não tem data de validade, né? A gente só pede que os eleitores fiquem atentos às ausências mesmo, nas urnas, e lembrando que a gente não tem mais aquele título verdinho. Então, qualquer pessoa que perdeu o título, vai tirar o título, ele pode imprimir o título a segunda via a qualquer momento na internet, no portal do TRE. E tem um aplicativo também, né? Que é o e-título. A gente tem o e-título também, que substitui o título de eleitor e tem várias funcionalidades, inclusive na eleição, quem estiver fora do domicílio eleitoral pode justificar o seu voto, não precisa nem ir para a sessão, pode se inscrever como mesário, pode pagar multa, pode baixar a certidão de quitação eleitoral diretamente do e-título. Quem não sabe onde vota ou se está com dúvida do seu local de votação, tem uma ferramenta de georreferenciamento também no aplicativo para levar você até o seu local de votação. E substitui qualquer documento oficial com foto, né? A gente está lançando uma campanha agora para o Carnaval, para não sair com documento oficial com foto e levar o e-título no celular,
que ele já substitui o documento. A importância da tecnologia, comentado sobre o e-título, né, Natália? Relembra uma conversa que estávamos tendo aqui em off sobre a questão da inteligência artificial e sobre também o combate à desinformação por parte do TRE. Em 2022 tivemos uma campanha bastante massiva de dúvidas, perguntas e respostas e até mesmo no aplicativo. Então, como o TRE aqui do Estado se prepara para combater essa desinformação? A gente tem aqui em Alagoas o Núcleo Permanente de Combate à Desinformação. Ele é presidido pelo desembargador eleitoral Milton Ferreira, e ele tem na sua composição integrantes, né, das polícias, as pessoas que fazem a parte de investigação, OAB, Ministério Público, e o núcleo atua mediante as denúncias, né? Em 2022 a gente teve inclusive uma denúncia de um médico que enviou um áudio dizendo que a mãe já tinha, quando ela foi fazer o título, já tinham feito o título por ela, e essa denúncia foi investigada e ele respondeu por isso aqui em Alagoas. Então, a gente tem um fluxograma da denúncia que chega pelo TRE, vai para a Polícia Federal, depois a gente encaminha para a Polícia Civil, e a gente está preparando agora um seminário também para a imprensa. Agora, acho que em abril, o desembargador Milton vai liderar esse seminário, porque a gente sabe que a desinformação a gente só combate com informação, e a gente só chega aos eleitores com o apoio da imprensa. Então, a gente vai capacitar os jornalistas para lidar, principalmente com esse tema da inteligência artificial, porque a Justiça Eleitoral está muito preocupada com o que a gente vai encarar. A gente sabe que somos poucos servidores, né, diante de um universo aqui em Alagoas, que é um dos menores estados, são 102 municípios. Então, você imagina se a gente tiver denúncias de fake news diariamente nesses municípios. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma eleição em 2021, se eu não me engano, era uma eleição suplementar em Campo Grande, interior aqui de Alagoas, e em uma semana a gente teve 27 denúncias de notícias falsas, numa eleição com 8 mil eleitores, e num município considerado pequeno. Então, é o nosso grande foco aí, esse combate à desinformação. Ainda nesse assunto de tecnologia e inteligência artificial, né, essa coisa que é um assunto que vem sendo amplamente debatido e discutido, essa tentativa, essa defesa na regulação da questão da inteligência artificial, como é que o TRE está se preparando para isso, também no sentido das figuras políticas que podem se utilizar desses recursos, como é que isso vai funcionar, impugnação da candidatura, como é que isso vai acontecer? Ou pode acontecer, né? Olha, antes realmente do registro das candidaturas, a gente ainda está no momento de pré-eleição, como a gente chama. Eles são pré-candidatos, então não tem muito que a Justiça Eleitoral atuar, né, em relação a isso. Eles podem falar com as pessoas, fazer reunião, eles podem ficar mais próximos dos eleitores. O que eles não podem efetivamente é pedir voto. Depois do registro das candidaturas, aí sim, a gente pode atuar, o Ministério Público fiscaliza, né, as denúncias, a Justiça Eleitoral atua como órgão julgador, e aí a gente pode, no caso, antes do dia da eleição, impugnar aquela candidatura, né, se houver o julgamento rápido desse processo, dessa denúncia, a pessoa não vai ser nomeada, empossada no seu cargo, e aí depois esse processo chega no TRE e aí o Pleno decide ou não o mérito, né, dessa questão. Mas pode sim haver impugnação, a pessoa pede o mandato, inclusive, e pode até não ir para a urna eletrônica se for julgada em tempo hábil. Flávia, para o nosso ouvinte, né, entender, o voto ainda é obrigatório no nosso país. Além da multa, quais as outras sanções que o eleitor pode ter caso não vote, além da questão do passaporte, a questão do concurso público? Quais são as vedações que a Justiça determina para essa pessoa que não cumpre com seu dever cívico, que é ir às urnas de 2 em 2 anos? É boa essa pergunta, João, porque muitas vezes as pessoas associam somente ao pagar a multa, né? Que é pouca coisa, baratinho. Eu vou só pagar a multa, eu não quero votar, não quero me envolver nisso, não quero saber de política. Então é interessante essa pergunta, porque tem algumas perdas também nesse caminho, né, Flávia? Tem várias, inclusive pode ter o CPF cancelado, né, que é uma das maiores sanções aí.
Tem a questão da universidade pública, né? O pessoal agora passou aí no SISU, tem muita gente nos cartórios porque está irregular e precisa da certidão de quitação para fazer a matrícula. A questão do passaporte, tem a questão dos empréstimos bancários, né? Os bancos públicos exigem a certidão, financiamento imobiliário, a questão dos auxílios assistenciais do governo federal, do governo estadual, precisa também que as pessoas estejam com o título em dia. Lembrando que o voto é facultativo para os eleitores de 16 a 18 anos. Quem completar 18 anos até o dia da eleição, ou seja, até o dia 6 de outubro, ele vai ter que votar, ele já é obrigado a votar. E também é facultativo para os eleitores acima de 70 anos, não precisam mais votar, já cumpriram com a sua missão, mas é um eleitorado muito importante para a Justiça Eleitoral, porque são os eleitores mais críticos, os eleitores mais experientes, que viveram toda a evolução, né, da Justiça Eleitoral. Mas é importante, o valor da multa é muito pequeno, R$ 3,51 por turno não votado, então quem está aí com título irregular, com título cancelado, paga mais ou menos R$ 10, R$ 11 para poder se regularizar. E as pessoas que podem declarar sua pobreza, eles não são nem cobrados lá no TRE, é só realmente fazer o atendimento. Então, é importante estar em dia com a Justiça Eleitoral, não só para votar em outubro, mas principalmente para ter acesso a uma série de serviços. Flávia, sobre acessibilidade, aquela pessoa que possui deficiência, né, aquela pessoa com deficiência, como ela faz, por exemplo, para atualizar o seu cadastro, para que ela consiga realizar a sua votação de maneira tranquila e confortável? Ela pode fazer o autoatendimento no site do TRE de Alagoas, vai lá tre-traçoal.jus.br, e aí tem o Título Net, que é a nossa ferramenta virtual, e ela vai fazer uma revisão simples no seu cadastro, né? Com os seus dados principais, ela vai ter acesso e pode informar que tem algum tipo de deficiência, qual o tipo de deficiência, se deseja votar em sessões especiais, que são aquelas sessões preparadas para o TRE com a maior acessibilidade. A gente também, com essa informação das pessoas com deficiência, pode habilitar mais urnas com fone de ouvido para as pessoas com deficiência auditiva. Todas as urnas já têm o braille. E a gente também tem, desde o ano passado, uma central que faz o atendimento de pessoas com deficiência lá no TRE. A gente faz uma chamada de vídeo com o intérprete de Libras, se os eleitores tiverem algum tipo de dúvida ou precisarem de ajuda no local da votação. Então, a gente precisa que esses eleitores façam essa declaração para a gente saber como é que a gente vai proporcionar um exercício do voto melhor para eles e quais são as adequações, né, que cada município, cada zona eleitoral vai ter que fazer para melhor atender esse público. Flávia Gomes de Barros, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã, esse bate-papo extremamente esclarecedor, informativo para a nossa população maceiense, alagoana, e quero deixar aqui, não é, Nicole, Natália, caro ouvinte, um convite público para que a Flávia Gomes de Barros, assessora do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas, possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, tão necessárias para informar a população. Flávia, deixa aqui um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, o convite já está aceito, é só marcar que eu venho. Eu acho super importante a rádio ainda como uma ferramenta de comunicação. Eu sou uma grande admiradora do rádio, de vocês que estão aí batendo de frente e inovando, né, nas redes sociais, fazendo todo esse trabalho. E lembrando que o prazo é o dia 8 de maio, né? O que a gente tem que bater até lá é que as pessoas precisam fazer esse atendimento, qualquer tipo de atendimento, até o dia 8 de maio. E a Justiça Eleitoral está à disposição sempre que vocês precisarem. Mais uma vez, muito obrigado à jornalista Flávia Gomes de Barros, obrigado às minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.